A grande tribulação. 39% dos adultos americanos já acreditam que estão vivendo os últimos dias. O Conselho do Atlântico confirmou que entre 2025 e 2026, mais de 130 países, representando 98% do produto interno bruto mundial, já estavam desenvolvendo ou lançando moedas digitais oficiais. Pela primeira vez na história humana, existe tecnologia suficiente para que o controle econômico descrito em Apocalipse 13 seja literalmente possível. O que antes parecia metáfora, agora parece manual técnico. E a Organização das Nações Unidas declarou que 2025 marcou um aumento histórico na intensidade dos desastres globais, chamando a combinação de crises climáticas, políticas e sociais de policrise. Guerras abertas no Oriente Médio, moedas digitais controladas por governos, fome em expansão, terremotos em série, fenômenos celestes que pesquisadores bíblicos acompanham em tempo real. Tudo ao mesmo tempo. Mas aqui está a pergunta que nenhum canal responde com honestidade. O que dizem de verdade as Escrituras sobre tudo isso? O que dizem os teólogos que dedicaram décadas ao estudo desses textos? E o que você precisa entender sobre os 7 anos de tribulação, o arrebatamento e a segunda vinda antes que seja tarde demais para perguntar? Não existe consenso fácil. Existem escolas teológicas sérias, existem fatos verificados e existem perguntas que vão mudar a forma como você lê as notícias a partir de hoje. Isso é o que vamos revelar agora. Se você chegou até aqui, você já sabe que este canal não trabalha com sensacionalismo. Trabalhamos com pesquisa, trabalhamos com fontes verificadas. Se este conteúdo vale o seu tempo, inscreva-se agora. Ative o sino. Cada vídeo que publicamos é construído com o mesmo nível de seriedade que você acabou de ver. E se você conhece alguém que está fazendo essas perguntas, que está olhando para o mundo e sentindo que algo está diferente, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Porque informação séria, no tempo certo, pode mudar uma vida. O que as profecias revelam sobre o tempo em que vivemos, a grande tribulação. O que as profecias revelam sobre o tempo em que vivemos. Você está vivendo na geração mais estudada da história do profetismo cristão. Guerras sem precedentes no Oriente Médio. Festas judaicas que pesquisadores bíblicos acompanham como se fossem relógio profético. Igrejas crescendo em número enquanto teólogos de tradições completamente diferentes chegam às mesmas perguntas. Mas o que dizem de verdade as Escrituras? O que dizem os teólogos, os líderes e os estudiosos que dedicaram a vida a estudar esses textos? E o que está acontecendo agora no mundo que faz tantas pessoas olharem para cima? Este canal não trabalha com sensacionalismo. Trabalhamos com fontes, trabalhamos com texto, e hoje você vai entender o que está em jogo do princípio ao fim. Fique até o final. O que vamos revelar na próxima meia hora vai mudar a forma como você lê as notícias. Antes de tudo, uma pergunta simples. Por que tanta gente em tantos países acredita que a segunda vinda de Jesus Cristo pode acontecer nos próximos anos? Não estamos falando de pessoas sem formação. Estamos falando de teólogos, pastores, pesquisadores universitários e cristãos comuns que, ao olhar para o mundo ao redor, sentem que algo está diferente. A resposta, em parte, está nos próprios sinais que Jesus listou no capítulo 24 de Mateus. Guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, fomes, terremotos, perseguição aos que creem, o amor esfriando entre os homens. Esses sinais, que por séculos pareceram metáfora, parecem hoje crônica jornalística. E quando falamos em guerras no Oriente Médio, não estamos falando de tensão geopolítica abstrata. Estamos falando de um conflito que, desde o ataque do Hamas, em outubro de 2023, escalou para uma guerra aberta entre Israel e Irã. Em 22 de junho de 2025, os Estados Unidos realizaram ataques a instalações nucleares iranianas, incluindo Natanz, Fordow e Isfahan, numa operação chamada Martelo da Meia-Noite. O Irã respondeu com mísseis e drones. Em fevereiro de 2026,
Um ataque conjunto americano-israelense resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei. Para muitos teólogos e pregadores, essas imagens remetem diretamente às profecias dos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, sobre a guerra de Gog e Magog. Para outros, são apenas conflitos geopolíticos sem relação direta com o calendário profético. O canal apresenta os fatos e as interpretações. E por falar em calendário, vale registrar um evento que chamou a atenção de estudiosos bíblicos ao redor do mundo. Entre 22 e 24 de setembro de 2025, o povo judeu celebrou o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, que marcou a entrada do ano 5786 no calendário hebraico. O Rosh Hashanah é também chamado de Festa das Trombetas. O toque do shofar, o chifre de carneiro, é o centro dessa celebração. Por que isso importa para o cristão? Porque muitos teólogos, especialmente aqueles com formação nas raízes judaicas do Novo Testamento, defendem que as festas da primavera judaicas se cumpriram literalmente na primeira vinda de Jesus, e que as festas do outono, incluindo o Rosh Hashanah, apontam para eventos da segunda vinda. O escritor e hebraísta Getúlio Cidade escreveu em setembro de 2025 que o toque do shofar possui forte significado profético e que cada uso do shofar no Antigo Testamento encaixa-se na perspectiva da segunda vinda do Messias. Para entender o debate sobre a segunda vinda, precisamos voltar às raízes, voltar a Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, lemos estas palavras, proferidas pelo próprio Moisés ao povo de Israel, às margens do rio Jordão. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Os pais da igreja, os grandes comentaristas antigos e a generalidade dos teólogos modernos são unânimes. Esse profeta semelhante a Moisés é Jesus Cristo. Pedro cita explicitamente esse texto em Atos, capítulo 3, versículos 22 e 23. Estevão faz o mesmo em Atos, capítulo 7, versículo 37. Mas há uma perspectiva adicional que poucos conhecem. Uma tradição cristã restauracionista, com presença em mais de 160 países, vê essa profecia com uma camada a mais. Para esse grupo, Deuteronômio 18:15 aponta para Jesus como o cumprimento supremo, mas também fundamenta a crença de que Deus continua falando por meio de profetas vivos em cada geração. E os números de Êxodo, capítulo 7, versículo 7, merecem atenção aqui. Moisés tinha 80 anos quando confrontou o faraó. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, lemos que morreu com 120 anos, com os olhos ainda claros e o vigor não diminuído. Para a tradição rabínica e para comentaristas cristãos de várias escolas, esses números representam um padrão de formação, provação e missão que aponta para além do próprio Moisés, apontando para o grande libertador que ainda viria. E quando chegamos a Daniel, os números ficam ainda mais específicos. Daniel, capítulo 9, versículo 27, esta pode ser a passagem mais debatida de toda a escatologia cristã. O anjo Gabriel anuncia as famosas 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, as primeiras 69 semanas, 483 anos, correm do decreto para reconstruir Jerusalém até o Messias ser cortado, referência direta à crucificação. A 70ª semana, os últimos 7 anos, ainda está no futuro segundo a interpretação dispensacionalista predominante entre muitas correntes evangélicas. Daniel 9, versículo 27 diz que o anticristo firmará aliança com muitos por uma semana de anos, 7 anos. No meio desse período, quebrará a aliança, fará cessar os sacrifícios e instalará a abominação da desolação no templo. O próprio Jesus cita esse versículo em Mateus capítulo 24, versículo 15, validando essa profecia como ainda por cumprir. E o Apocalipse confirma o prazo. Capítulo 11, versículos 2 e 3, menciona 42 meses e 1260 dias, que são 2 metades de 3 anos e meio, 7 anos no total, o período da tribulação. Vale registrar que existe debate teológico honesto sobre essa interpretação. Estudiosos da escola preterista como N.T. Wright e R.C. France
entendem as 70 semanas de Daniel como já cumpridas integralmente com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. São duas escolas sérias. Nenhuma deve ser descartada sem estudo. Há ainda uma terceira perspectiva sobre esse período que merece atenção. Uma tradição cristã restauracionista de alcance mundial não adota a estrutura dos 7 anos da forma dispensacionalista. Para esse pensamento teológico, os últimos dias são uma dispensação que já começou, iniciada com uma restauração do Evangelho no início do século XIX, e que se intensificará progressivamente até a segunda vinda. Dentro dessa tradição, o profeta fundador declarou que haverá grande destruição sobre a face desta terra, pois nenhum jota ou tio das profecias dos santos profetas deixará de ser cumprido. Guerras, fomes, pestilências. Essa expectativa é ensinada não como catastrofismo, mas como chamado à santidade e à vigilância. Voltemos ao texto central de esperança. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Paulo escreve às igrejas de Tessalônica, comunidade jovem e perseguida que havia perdido membros e temia que eles perderiam a segunda vinda. Paulo os consola com uma revelação direta. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. O teólogo William Hendrickson, em seu comentário clássico sobre as epístolas de Paulo, explica que o encontro nos ares remete à prática greco-romana de sair ao encontro de um rei e acompanhá-lo de volta à cidade. Cristo virá, e todos os crentes vivos e ressuscitados formarão o cortejo do rei. O termo arrebatado vem do grego arpazo, que significa agarrar com força, tomar subitamente. Na Vulgata Latina de Jerônimo é rapiemur, que deu origem ao inglês rapture e ao português arrebatamento. A questão que divide os teólogos não é se o arrebatamento acontecerá, a questão é quando, e aqui temos 3 posições principais. A pré-tribulacionista, mais difundida nos meios pentecostais e neopentecostais, defende que os crentes serão arrebatados antes dos 7 anos começarem. Foi sistematizada no século XIX pelo teólogo John Nelson Darby e popularizada pela Bíblia Scofield. A mesotribulacionista defende que o arrebatamento ocorrerá na metade dos 7 anos, quando a 7ª trombeta soar, conforme Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Vários pregadores de grande audiência no Brasil ensinaram essa posição ao longo das décadas. A pós-tribulacionista sustenta que os crentes passarão por toda a tribulação, preservados por Deus dentro do sofrimento, e serão arrebatados no momento exato da segunda vinda. Esse grupo apoia-se fortemente em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, onde Jesus descreve o arrebatamento dos eleitos como acontecendo depois da tribulação daqueles dias. A perspectiva restauracionista sobre o momento do arrebatamento é singular. Segundo o ensinamento oficial dessa tradição, quando o Salvador vier, os justos que estiverem sobre a terra serão arrebatados para encontrá-lo. A primeira ressurreição será completada, mas o foco está nos preparativos, não no cronograma. Um teólogo dessa tradição declarou em 2013 que há muito trabalho a fazer para coligar Israel e preparar o mundo para a segunda vinda, e outro teólogo do mesmo grupo afirmou que o melhor conselho para se preparar é simplesmente seguir os ensinamentos do Salvador, que não são nem misteriosos nem complexos. O teólogo Dali Renlund disse algo que ressoa além de qualquer tradição. Ele relatou que, quando criança, as profecias dos últimos dias o assustavam a ponto de fazê-lo orar para que a segunda vinda não acontecesse durante a sua vida. É uma confissão honesta que muitos cristãos reconhecerão em si mesmos: o medo diante do fim e a transformação desse medo em esperança, que é exatamente o que os textos proféticos propõem a quem os estuda com seriedade.
Essa tradição também não é a única por acreditar que a profecia da vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, mencionada em Malaquias capítulo 4, versículo 5, já se cumpriu no século XIX. Para a maioria das demais tradições cristãs, a vinda de Elias ainda está no futuro, vinculada ao ministério das duas testemunhas no Apocalipse. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, concentra séculos de debate. Jesus diz que logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações se lamentarão, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta para reunir os seus eleitos dos quatro ventos. A escola preterista interpreta essa linguagem como já cumprida na destruição do templo em 70 depois de Cristo. Linguagem de sol escurecendo e estrelas caindo é linguagem poética do Antigo Testamento para descrever a queda de poderes políticos. Isaías usou o mesmo recurso para descrever a queda da Babilônia. A escola futurista, representada por teólogos como John MacArthur e Wayne Grudem, interpreta o texto de forma literal. O sol se escurecerá de fato, a lua ficará com aparência de sangue de fato, e o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e glória. A tradição restauracionista produziu uma versão expandida de Mateus 24, com revelações adicionais sobre esses eventos, trazendo ênfase especial no chamado à coligação dos eleitos e à edificação de uma nova Jerusalém antes da chegada do Senhor. Os grandes eventos que precedem esse momento final. O Apocalipse é preciso. A marca da besta, em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Uma marca sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. A apostasia dos últimos dias que Paulo descreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2. A tradição evangélica vê isso como afastamento progressivo da Bíblia dentro das próprias igrejas. A tradição restauracionista interpreta a grande apostasia como já ocorrida após a morte dos apóstolos, com a restauração do século XIX como a resposta divina a esse afastamento. A grande fome em Apocalipse capítulo 6, versículo 5, o cavaleiro do cavalo preto com a balança na mão, 1 quilo de trigo por 1 denário, o alimento tornando-se luxo, o Armagedon, do hebraico Armegido, o monte de Megido, a batalha final descrita em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, para o pensamento restauracionista, essa batalha culminará com a descida de Cristo sobre o Monte das Oliveiras e o reconhecimento do Messias pelo povo de Israel ao ver as marcas dos cravos em suas mãos, o sol tornando-se escuro e a lua em cor de sangue, em Joel capítulo 2, versículo 31, em Atos capítulo 2, versículo 20 e em Apocalipse capítulo 6, versículo 12. O absinto em Apocalipse capítulo 8, versículo 11, uma estrela chamada amargura que cai sobre as águas e as torna venenosas. O grande terremoto em Apocalipse capítulo 16, versículo 18, descrito como o maior terremoto desde que o homem existe, os mares saindo dos seus limites, o bramido do mar e das ondas de que Jesus fala em Lucas capítulo 21, versículo 25, as duas testemunhas em Jerusalém. Apocalipse capítulo 11, 2 homens que profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio em Jerusalém, terão poder para fechar o céu, transformar águas em sangue e flagelar a terra com toda sorte de pragas. Serão mortos, seus corpos ficarão nas ruas por 3 dias e meio, e então ressuscitarão diante de todos e subirão ao céu numa nuvem. A maioria dos teólogos os associa a Moisés e Elias, ou a Enoque e Elias. Para a tradição restauracionista, a vinda de Elias já ocorreu por meio da restauração do século XIX. A perseguição aos santos. Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 9, que seus discípulos serão entregues à tribulação, mortos, odiados por causa do seu nome. João registra no Apocalipse as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, clamando por justiça sob o altar, e o que toda essa pesquisa nos diz.
que vivemos num tempo que não tem precedente histórico em termos de velocidade de cumprimento de cenários que por séculos pareceram impossíveis. Um Estado judeu reconstituído em 1948, depois de 2000 anos de dispersão, guerras abertas entre potências no Oriente Médio, a capacidade tecnológica de controlar transações econômicas globais, a pregação do Evangelho em cada nação da Terra via internet e satélite. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Segundo o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado em junho de 2025, o Brasil tem 26,9% de evangélicos, mais de 47 milhões de pessoas, e 56,7% de católicos, 100 milhões de pessoas. Cerca de 147 milhões de brasileiros se identificam como cristãos, e entre eles a crença na tribulação, na segunda vinda e no julgamento final é doutrina central, não periférica. E por fim, voltamos ao limite que o próprio Jesus estabeleceu. Mateus capítulo 24, versículos 36 a 42. Mas quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Essa declaração é talvez a mais ignorada e a mais relevante de toda a escatologia. Jesus é explícito, a data é desconhecida, nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum teólogo sabe o dia. E a própria tradição restauracionista é clara ao afirmar que não existe nenhum ensinamento oficial especulando sobre data ou hora para a segunda vinda. Jesus compara sua vinda ao tempo de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, sem qualquer percepção do que estava por vir. E o dilúvio os levou. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Um momento de separação súbita e inesperada que divide a humanidade em 2 destinos. E o que dizem os líderes responsáveis? O que não dizem é a data. C.S. Lewis escreveu que a vinda de Cristo é certa, mas o tempo é incerto, portanto estejamos sempre prontos. John Piper escreveu que a esperança da volta de Jesus é um chamado para vivermos com paixão e propósito. Timothy Keller escreveu que a segunda vinda é a garantia de que o mal não vencerá. E um teólogo da tradição restauracionista afirmou que o melhor ainda está por vir, porque o Salvador está voltando, e que a maior segurança nos últimos dias é permanecer digno de entrar na santa casa de Deus. São palavras sóbrias, são palavras de pessoas que estudaram os textos por décadas, vindas de tradições completamente diferentes e que chegaram à mesma conclusão que Paulo chegou ao escrever para os Tessalonicenses. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. A questão não é quando, a questão é se você está pronto.